Paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se em Romanos 12, no verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo, ele está no contexto do capítulo 12 de Romanos, que fala acerca de uma nova vida, que nós não devemos nos conformar com o século em que nós estamos vivendo. Ele nos confronta e nos induz a transformar a nossa mente, a renovar a nossa mente. Então eu queria refletir com você acerca desse tema, transformação. O que precisa ser transformado nas nossas vidas? O que precisa ser renovado? O que precisa ser transformado no meu interior? O que precisa ser transformado na minha família? Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos parar, refletir e analisar no mais profundo do nosso coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Eu olho para minha família, faço uma análise dela e vejo o que Deus quer que seja transformado na minha família. Será que é o tempo que nós temos que estar juntos? Será que é o tempo que eu preciso dar para minha esposa, ter o nosso a sós, nosso tempo só nosso? Será que está faltando eu sentar à mesa com a minha família para almoçarmos juntos, para tomarmos um café? Coisas que ao longo do tempo, às vezes, vai sendo deixado de lado, fruto de um dia corrido, de um trabalho intenso. Existe alguma coisa no seio familiar que precisa ser transformado? Será que está faltando diálogo com os filhos? Será que os filhos estão tendo a postura de honrar o seu pai e sua mãe? Será que os filhos não estão tendo atitudes rebeldes? Será que os pais estão incitando a ira aos seus filhos? Enfim, o que precisa ser transformado no seio da sua família? Só Deus e você sabem o que precisa ser renovado, a aliança conjugal que precisa ser restaurada, a aliança com os filhos que precisa ser restaurada também. Enfim, o que precisa ser transformado na sua família? O que precisa ser transformado na minha família? Não existe família perfeita. Só existe família feliz com Jesus. E a família que precisa ser restaurada, no fundo ela sabe, os membros dela sabem o que precisa ser mudado. E a presença de Deus na família é o ponto de partida para essa transformação. É você reconhecer que sem Deus a sua família não é nada. Sem Deus a sua família não vai muito longe. Sem Deus os sonhos familiares não são realizados. E é outro lugar que tem que ter uma transformação. É algo individual. O que precisa ser transformado em mim para que eu tenha realmente uma intimidade com Deus? O que precisa ser renovado na minha mente para eu entender que Deus é todo-poderoso, sim, Criador dos céus e da terra, sim, mas Ele quer ter com o ser humano, com seus filhos, uma intimidade. O que precisa? Será que eu estou dando mais tempo às coisas supérfluas desta vida e deixando de lado momentos preciosos que eu poderia estar orando, lendo a palavra, ouvindo uma mensagem, louvando a Deus com músicas espirituais? O que precisa ser transformado? O que precisa ser transformado no meu interior? Aquilo que ocupa lugar, aquilo que ocupa espaço dentro de mim, que me afasta de Deus. A arrogância, a soberba, a prepotência, a falta de fidelidade, a falta de lealdade, aquilo que precisa ser transformado na minha vida, no meu interior,
É a ira excessiva, a falta de domínio próprio. O que precisa ser transformado no meu interior para que eu tenha uma vida plena em Cristo Jesus? Não existe, caro irmão, caro ouvinte, nessa face da terra, um homem ou uma mulher que não tenha que refletir e transformar áreas das suas vidas. Independente se a pessoa já tem uma caminhada com Cristo de 20, 30 anos, ou aqueles que acabaram de entender o propósito de salvação e aceitaram a Cristo como seu Salvador, não importa, todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. O que precisa, para mim e para você, é sempre olharmos para Cristo, e quando olhamos para Cristo, nós vamos verificar em nós o que precisa ser transformado. Quando olhamos para Cristo, nós vamos ver no nosso interior aquilo que precisa ser consertado. Quando olhamos para Cristo, vamos ter a certeza de que a nossa intimidade com Deus precisa ser ratificada dia após dia. Quando olhamos para Cristo, nós vamos ver que o relacionamento familiar, que o relacionamento conjugal precisam de transformação. Porque você e eu, nós não somos perfeitos. E é por isso que temos que buscar a Deus dia após dia. Mas eu não estou querendo induzir você a entender que esse sacrifício que você vai fazer vai te conduzir a uma salvação, Não. Jesus Cristo foi aquele que se entregou por nós e através dele nós temos a salvação. O sacrifício de Jesus na cruz, quando reconhecemos, quando professamos com a nossa boca que ele é o nosso único e suficiente Salvador, aí sim nós temos acesso ao coração de Deus, que nada mais é que a nossa esperança maior, vida eterna em Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo, a presença dele traz mudança. A presença de Jesus Cristo na nossa vida traz mudança. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E ele vai nos dizer, olha, você precisa dar mais atenção ao seu filho. Olha, você precisa dar mais atenção ao seu casamento. Aquilo que você e sua esposa faziam quando estavam namorando, noivando. Vocês precisam dar atenção a essa área. Vocês precisam fechar todas as brechas que tem para que o inimigo não venha tocar no seu casamento. Olha, você tem isso, o Espírito Santo falando conosco. Olha, você tem que tirar tempo para Deus, você tem que buscar a Deus no íntimo. Olha, você precisa remover da sua vida tudo aquilo que o afasta de Deus, todos os sentimentos, todas as atitudes que fazem parte de um pecado da sua vida. Isso tem que ser removido da sua vida, da sua existência, para que você seja transformado e tenha uma intimidade com Deus. E Deus nos diz através da sua palavra, não vos conformeis com este século, com o pecado, com a falta de intimidade com Deus, com um casamento destruído, com filhos tomando rumos que são rumos que vão conduzi-los à perdição. Não, você não pode se conformar com isso, mas você tem que transformar pela renovação da sua mente neste dia, para que o Senhor venha te abençoar, para que você tenha vitória em todas essas áreas que nós estamos refletindo, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Que possamos neste dia refletirmos e verificarmos o que precisa de mudança, de transformação na minha vida. E eu termino dizendo que a resposta está em Jesus Cristo, no seu Espírito Santo, que vai mostrar para você, e você sabe que ele vai mostrar para você aquilo que precisa ser renovado, aquilo que precisa ser transformado, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra na sua vida, se cumpra na minha vida. Não somos perfeitos, e nesse corpo corruptível nunca seremos. Mas nós temos um Deus que é perfeito, um Jesus Cristo que é perfeito, um Espírito Santo que é perfeito, que age na nossa vida para transformar áreas que precisam ser transformadas, para que o nome dele seja glorificado e para que nós possamos ter o privilégio
de ter a intimidade com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, caro ouvinte. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.